Fala Tanaka, e o fundo imobiliário mais queridinho da Bolsa de Valores brasileira, o MXRF11, acabou de anunciar que está investindo em outro fundo imobiliário e que está, assim, muito otimista com o retorno que esse fundo imobiliário pode trazer para o MXRF11. Tanakão e MXRF11 está deixando muita gente triste e decepcionada, já que normalmente a porta de entrada para a renda variável são os fundos imobiliários e dentro dos fundos imobiliários se fala muito do MXRF11 e, consequentemente, muitos desavisados acabam entrando através dessa porta de entrada, que é o MXRF11. Como ele é o maior fundo imobiliário em número de cotistas, obviamente mais tanaquinhas acabam ficando tristes e decepcionados, mas aparentemente o jogo tá virando, apesar dele ter caído aproximadamente 2,5, que, como eu falei, normalmente 2,5 é uma queda japonesinha, mais de um fundo imobiliário é uma queda Kind bengaliana, aí acaba machucando o cotista. Você pergunta, Japão mais o MXRF11 não é um fundo de papel? E é porque ele tem a maior parte dos seus investimentos alocados em papéis, Tanakão, em CRIs. Mas nada impede também que ele faça investimentos em outras categorias. Inclusive, ele já investia em outros fundos imobiliários. E ele investindo em outros fundos imobiliários foi uma das razões que fizeram com que ele colocasse esses milhões de reais nesse novo fundo imobiliário. Mas vamos entender também por que o MXRF11 tem caído. Para você acompanhar o seu fundo imobiliário, é sempre legal você colocar no Google, você bota o nome do seu fundo imobiliário e site, aí sai no site do fundo imobiliário de fato. Aqui você pode ir em documentos e principalmente olhar os relatórios gerenciais. Aqui eu já até trouxe aqui, vou deixar no meu grupo Telegram também, caso alguém queira baixar, porque é sempre legal você observar. Aqui a gente começa olhando já aqui esse relatório gerencial, entendendo o porquê os dividendos diminuíram bastante, que foi um dos motivos que fizeram também o MXRF11 derreter. Eu vou te mostrar lá no final do vídeo qual é o preço justo que você tem que pagar no MXRF11 e o quanto você vai ter noção de quanto valor importa. Então não sai comprando feito uma vaca doida não, que eu vou te mostrar o quanto importa você comprar num preço topzera o fundo imobiliário, qualquer outro fundo imobiliário também. Então aqui, ó, o resultado na visão da equipe de gestão ainda reflete a relevante posição em instrumentos de caixa. E quando o fundo imobiliário tem caixa, é verdade, né? Você acaba abrindo mão de rentabilidade para poder ter dinheiro em mãos para, obviamente, conseguir comprar novas coisas, comprar a melhores preços. Muito embora hoje em dia ter caixa não está tão difícil assim, porque o custo-oportunidade, que é o custo de você estar investindo numa coisa em detrimento de outra coisa, no caso, você poderia estar investindo num CDB, por exemplo, que está pagando 13%, mas você está deixando seu dinheiro no caixa hoje ali. Hoje seu caixa está rendendo 10,75, é bem provável que vá para 12 até o final do ano ainda. Então é um custo muito pequeno para você poder carregar esse caixa para, de repente, daqui um tempinho, der uma crise, você tenha dinheiro para chablau, comprar um monte de fundo imobiliário, ações, qualquer outra coisa que você queira. E aí ele fala, novas alocações que ainda não remuneraram o cliente durante o mês e pelos índices de inflação mais baixos nos últimos meses, que tem impactado na distribuição dos CRIs. Esse fator aqui do IPCA mais baixo, esse mês vai dar uma controladinha, porque o IPCA veio fortíssimo. Só que agora que saiu da bandeira vermelha para a bandeira amarela novamente, tem um impacto relativo na inflação do futuro. É bem provável que essa inflação venha a baixar novamente. Talvez isso pode fazer com que, de repente, mês que vem, venha um dividendo mais gordinho, mas nos próximos meses dê uma diminuída também. Então, a gente tem que observar para ver como vai ser primeiro a inflação e, consequentemente, também a distribuição desse fundo imobiliário, já que a maior parte da sua carteira está atrelado ao IPCA, muito embora ele também tenha uma boa parte da sua carteira atrelado ao CDI. E é um ótimo fundo, de fato, para quem está começando, mais espera para ver o preço que você pode pagar e o quanto interfere esse preço na sua compra. E aqui também tem o comentário do gestor, que é sempre legal, às vezes vai ser mais blá blá blá, mas nesse caso é importante para a gente saber qual fundo imobiliário que ele investiu, Tanakão. Então aqui ele faz um panorama um pouquinho em relação ao Boletim Focus e os índices, né, de IPCA e GPM principalmente. Também dá um panorama aqui e reforça que tem muita naquinha nesse fundo,
está com 1,2 milhão de cotistas e a indústria, teoricamente, hoje de fundos imobiliários tem 2,75, então é basicamente pouquinho menos da metade que estão investindo aqui no MXRF11, que mostra como esse fundo é popular e é o queridinho da Bolsa de Valores brasileira, MXRF11. E aqui ele fala que no book de CRIs, quando ele fala book, é a sua carteira, né? Então tem a parte de book de CRIs, que eles chamam, que normalmente tem um gestor que cuida, tem a parte ali de permutas financeiras, que é outro book, e também agora tem esse bookzinho safado de fundos imobiliários, que é aqui que está essa grande lapada. Então, para a gente pular tudo aqui, ó, o que ele investiu no book de fundos imobiliários de FIIs foram 69,5 milhões no FII HGRU11. E aí ele explica, porque lembra que eu falei para vocês que esse foi o motivo pelo qual ele investiu no HGRU, é que ele tinha já em mente investido em outro fundo imobiliário no âmbito da compra de diversos ativos por este fundo, na verdade, fundo dos ativos do SPVJ11, presente atualmente na carteira do MXRF11. E esse tal resultado, né, da aquisição, ele vai resultar numa amortização relevante e um rendimento também muito interessante no mês de novembro para o fundo, além da troca de um ativo ilíquido por um dos FIIs mais líquidos da B3. Aparentemente, então, o mês de novembro promete para o cotista do MXRF11, já que vai ter uma ajuda na inflação e também dessa nova aquisição do HGRU11. Quando ele fala de liquidez, é porque o SPVJ11 ele tinha só 26 cotistas e agora está indo para um gigante da Bolsa de Valores brasileira. Só para a gente entender um pouquinho do HGRU11, o que é esse HGRU11? Ele era o antigo rei de grifo Credit Suisse Renda Urbana, só que agora, Tanacão, muita gente até na hora de procurar esse fundo acaba entrando no site errado, né? O Credit Suisse, com aquela crise gigantesca que ele passou, acabou migrando de casa os fundos imobiliários. Então, se você entrar aqui, ó, no site do Credit Suisse Hedging Grifo, você vê que já foram transferências concluídas. Então, um novo site que você tem que olhar é esse aqui da Pátria. E quando você coloca ali no HGRU11, ele já traz várias mudanças que tiveram, inclusive a aquisição do SPVJ11. Essa aquisição do MINT aqui demorou 210 milhões de anos. Ele também fez a aquisição do edifício Paulista 2000 e também teve a conclusão de aquisição de uma SPE. Ele botou para dentro do portfólio também várias lojas das pernambucanas e também vendeu uma loja. Então, também aqui do mesmo jeito, você pode pegar tudo isso aqui e olhar nos relatórios periódicos. Da mesma forma, peguei aqui, vou colocar no meu grupo Telegram também para vocês darem uma olhadinha. No relatório gerencial aqui do Pátria, do HGRU11, ele fala que basicamente comprou um montão de lojas americanas, foram 23 imóveis inicialmente e acabou fechando em 22 lojas. E aí ele fala como vai ser a transição toda. Aqui também tem a aquisição do imóvel educacional Paulista 2000. Aqui também mostra como vai ser o detalhe. Também teve aqui, ó, a venda da loja de Campo Mourão das Pernambucanas também. E a aquisição do fundo imobiliário SPVJ11 ainda não está aqui, provavelmente vai sair só no mês que vem, só no próximo relatório. E aí um negócio que eu sempre trago aqui, que é legal vocês enxergarem, é esse trem aqui que eu vou mostrar como tal do MXRF11 também, né? Que esse aqui é a cota do rendimento, né? Variação da cota do ganho de capital mais dividendos reinvestidos, que isso é importante você ver, e também você vê aqui só o ganho de capital com HGRU11, então ele está abaixo do IFIX, inclusive o IFIX e o HGRU estão tomando uma surra, inclusive, do CDI, mas se você jogar no tempo e com o reinvestimento dos dividendos, ele dá um baile também em todos esses. Então, o que muita gente acaba olhando é só para o ganho de tela, né, o ganho da cota dos fundos imobiliários, esquecem de olhar o total return, que é a consideração dos dividendos já reinvestidos, Tanacão. Tirando as aquisições, o que você vai levar quando comprar o HGRU11? É um monte de imóvel, principalmente Atacadão e Açaí, que são os maiores inquilinos, mas vocês viram também tem bastante coisa das lojas pernambucanas e também o Mineirão. Tem imóvel na Vila Leopoldina também, tem Sans Clube também, bem lembrado. Por aqui tem um monte, tá vendo? IBMEC Rio de Janeiro também é do HGRU11. Tem a Angélica São Judas em São Paulo também, tem a Estácio Salvador, tem Santo Alberto aqui também, aqui em São Paulo, e o Atacadão em Indianópolis e São Clubes Atuba.
Então, tá vendo? Tem um monte de loja que você vai levar e tem esse novo portfólio agora desse novo fundo imobiliário também. Então, são imóveis reais que agora vão ter acréscimo de novos imóveis. Essa reciclagem que o HGRU fez é bastante legal, porque ele tinha vendido 210 milhões de imóveis e agora ele está repondo, trazendo, obviamente, mais tutu agora para o fundo imobiliário e, consequentemente, para o MXRF11 também. O que vai ser incrementado aqui com o SPVJ11 vão ser 13 ativos, basicamente. 11 deles são locados para o Açaí Atacadista e 2 para o Grupo Mineirão, a Rede Mineirão aqui, também tem contratos típicos de 15 anos. Então vai ter muito mais imóveis do varejão brasileiro para dentro do HGRU. E aqui essa é a carteira de fundos imobiliários hoje dentro do MXRF11. Então vocês estão vendo aqui que o SPVJ11 e o HGRU11 vão fazer o que? Uma composição e vão inclusive passar aqui como o maior fundo de alocação do MXRF11, que inclusive também tem o Garizeira, que normalmente o Tanaquinha ama também. Mas até que preço eu posso pagar no MXRF11, Japão? Primeiro que ele bateu aqui a mínima de 9,32 no dia 24 de outubro, ótimo ponto de entrada, vocês vão ver. E aqui ele está hoje, rodou mais ou menos em 9,72. E por que é interessante você saber desses preços? Por que, Tanacão? Porque hoje ele ainda está abaixo do preço sobre valor patrimonial, então está bastante topzera. Eu sempre falo que no preço sobre valor patrimonial, que é uma métrica muito utilizada para você saber se um fundo imobiliário está caro ou barato, ele é quase cirúrgico quando você trata de fundo imobiliário de papel. Obviamente tem algumas distorçõezinhas, como vocês viram aí, que tem, por exemplo, no MXRF11, que investe em outros fundos imobiliários, mas ele está abaixo de 1, então quer dizer que ele está descontado, Tanacão. Então aqui vocês viram que está 0,97. Como importa esse valor também para os seus dividendos, Tanaka? Isso é muito importante, pouca gente dá valor. Tem uma tabela de sensibilidade aqui, então se for 1, né? Então se o preço sobre valor patrimonial der 1, ele tem que custar 9,65. Esse é o valor ideal e você tem essa carteira aqui de carrego, ó. Você vai pegar uma taxa de 11,43, então é IPCA mais 11,43 e aqui você vai pegar CDI mais 3,5. Só que se ele tiver mais barato, você tem uma taxa muito melhor. À medida que se vai subindo, Tanacão, esse preço aqui, olha lá o que acontece, ó. Olha como diminui o seu carrego do IPCA e olha como diminui o seu carrego do CDI. Você carrega uma carteira muito menos rentável. Ainda tá linda, maravilhosa, tá bom? Mas você carrega muito menos taxa. Então, por isso é importante você pagar super barato em um fundo imobiliário, como tudo na vida, né? Mas a gente tendo essa ciência, fica muito mais claro para o Tanaquinha do outro lado ter essa noção de que esses 9,65 deveria ser o preço máximo que você pagaria nesse fundo imobiliário. Eu vou deixar aqui embaixo também um relatório do BTG, bonitinho, certinho, mostrando vários cálculos e o preço-alvo que eles têm para o MXRF11. Mas lembre-se que quanto mais barato você pagar sempre, é melhor. O que é difícil é acertar esse time, né? Por isso muita gente prega de fazer esse movimento de você ir aportando mensalmente e ao longo do tempo tendo seu preço médio gostosinho. Então, Tanacão, dá para você copiar o MXRF11 comprando um HGRU11, que eles estão prevendo aí que vai ter um rendimento bastante topzera. E para você aprender a analisar um fundo imobiliário de tijolo, vai estar aqui um vídeo onde eu mostro um checklist de fundo imobiliário bastante topzera. E para o Tanaka que gosta de investir e ter aquela renda mensal, só que em dólar, vou deixar aqui um vídeo onde eu mostro 5 ETFs que pagam dividendos mensais, só que em dólar.